Hoje é dia de Vasco e o Cruz Maltino entra em campo às 4 da tarde para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, nesse que é o segundo confronto entre as equipes na atual temporada. Portanto, mais uma oportunidade do Vasco dar fim nesse jejum de vitórias que vive contra o grande rival, que em competições gerais acontece desde 2023 e em campeonatos brasileiros acontece desde 2015, ou seja, mais de uma década. É um confronto que tem sido muito desequilibrado nos últimos tempos, portanto, cada clássico serve para ou ser a continuidade desse infeliz jejum, ou então ser o clássico de ruptura com essa estatística infeliz para o Vasco da Gama. Para essa partida, o Vasco vai contar com o desfalque do lateral esquerdo cuiabano, que, enfim, teve uma lesão no meio da semana, né, na partida contra o Corinthians e se agravou no decorrer da semana, chegou a ser poupado contra o Olímpia para poder tentar fazer um tratamento mais intensivo, mas, enfim, o Vasco definiu que não faria sentido utilizá-lo no clássico. Por outro lado, os casos de Thiago Mendes e Tietê, também lesionados contra o Corinthians, já é bem diferente, visto que eles retornam à relação do time após também terem sido poupados contra o Olímpia, assim como foi o caso do Cuiabano. Enfim, o Vasco deve vir com uma equipe praticamente titular para esse confronto, exceção do próprio Cuiabano, e aí no seu lugar vai estar o Lucas Piton. E no meio-campo, a tendência é de que o Renato Gaúcho promova uma dupla de volantes mais marcadores, né? Sendo eles ali Cauã Barros e Thiago Mendes, tendo o Johan Rojas um pouco mais avançado, ou seja, mesmo contando com o Tietê, o Renato provavelmente vai optar por sacá-lo do time titular, talvez tentando uma característica mais criativa, enfim, aí teremos que ver em ação para poder tirar as próprias conclusões. Enfim, o Vasco teve uma preparação muito intensa durante a semana, teve esse jogo contra o Olímpia na última quinta-feira, que serviu até para aumentar um pouco o astral da equipe, né? Uma goleada em casa, garantindo a liderança no grupo da Sul-Americana, então um momento de fato que traz confiança para o torcedor e para a equipe também. Mas, por outro lado, é um Vasco que tem tido dificuldade para conseguir manter consistência de resultados e acho que, no mínimo, isso bota uma pulga atrás da orelha. Especialmente quando a gente leva em conta que o clássico contra o Flamengo, como eu mencionei há pouco, até pela parte estatística, tem sido muito desequilibrado. O último clássico foi no início desse ano, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Vasco foi derrotado por 1-0, com o Cauã Barros expulso ainda no primeiro tempo. E foi um clássico que, apesar da postura interessante do elenco enquanto equipe, né, enfim, como anímico, deixou a desejar, principalmente nas tomadas de decisão, e eu acho que a principal, é claro, sendo a do Cauã Barros, que fez uma falta desnecessária e deixou o Vasco com a menos num jogo importante como esse. Bom, acho que para o Vasco o segredo vai ter que ser a concentração, né, manter a cabeça no lugar, evitar tomar atitudes precipitadas e tentar manter o jogo dentro de um controle possível, lógico, né, porque um jogo grande como esse, um clássico, definitivamente tem ali suas particularidades, mas dentro desse cenário todo, eu acho que o principal segredo vai ter que ser manter a concentração para poder tentar colocar as suas melhores qualidades contra o Flamengo. O Flamengo que vem com muitos desfalques para essa partida, confirmados são 4, né? Que é o caso aí do Arrascaeta, do Pulgar, do Emerson Royal e também do Carrascal, que está suspenso. Enfim, são jogadores que, dentre esses aqui que eu citei, acho que principalmente o Arrascaeta, né? Enfim, o Pulgar, são importantes, né? Então o Flamengo deve vir mais mesclado, né? Diferente, enfim. O Flamengo que vem também de um momento muito importante, né? São 8 partidas de invencibilidade. Venceu agora há pouco aí o Estudiantes lá na Argentina pela Libertadores e também ainda essa semana fez ali uma grande partida contra o Atlético Mineiro, um 4-0, sendo que 3-0 foi apenas na primeira etapa de jogo, enfim, o momento deles é muito acima. Eu acho que é importante reconhecer isso, a distância de momentos que é vivida entre as duas equipes, mas melhor do que eu falar, melhor do que eu achar qualquer coisa, é melhor alguém que vive esse dia a dia do Flamengo falar pra gente. Então eu convidei o querido amigo Alex Vilar, que trabalha por uma porção de lugares aí. A gente é companheiro de equipe lá no Futebol no Rio, e ele vive esse dia a dia do Flamengo como poucas pessoas aqui no Rio de Janeiro, como um grande setorista que é. Então pedi para ele aí algumas informações de como chega o rival rubro-negro para essa partida. Fala galera, Vasco, me chamo Alex Vilar, sou setorista do Flamengo na Rádio Bate-Fundo Esportivo e também no portal Futebol no Rio. O Eduardo me convidou para falar um pouquinho como chega o Flamengo para o Clássico dos Milhões. Bom, o Flamengo vive numa ótima sequência, são 8 jogos sem perder, sendo 7 vitórias consecutivas. No último jogo empatou contra o Estudiantes na Libertadores, mas foi um jogo que o saldo acabou sendo positivo no jogo, porque foi um Flamengo muito modificado, um jogo bem disputado, mas o principal ponto em que o Flamengo saiu derrotado da partida são as lesões, né? O Flamengo perde para o clássico o Emerson Royal, que teve uma fratura no nariz, perde também o Bruno Henrique por uma lesão no pé direito. Além disso, o desfalque mais sentido é
O do Arrascaeta, que teve uma fratura na clavícula, está fora dos próximos jogos, incluindo o jogo de domingo, até porque fez uma cirurgia na última quinta-feira. O Flamengo também tem outros desfalques importantes, como Carrascal, também Lucas Paquetá e Eric Pulgar. Esses são desfalques há mais tempo, mas também geram bastante desconfiança sobre como vai ser o meio de campo do Flamengo. Acho que essa é a principal dúvida para o jogo de domingo. Como é que vai montar o meio de campo do Flamengo? Quem será o 10? Fatalmente vai ser o meio de campo formado por Everton Araújo, também pelo Jorginho, e resta saber quem vai ser esse meia. Pode ser Saul, pode ser Luiz Araújo, mas ainda é muito cedo para a gente cravar quem vai ser esse meio de campo. O Flamengo tem como principal jogador certamente o Pedro, vive uma grande fase, vem acumulando os gols importantes nos últimos jogos. O Plata também é outro jogador que destaco, porque vive uma grande fase com a camisa do Flamengo, desde que teve a situação, né, que ele foi afastado com o Jardim, volta muito bem com o Flamengo. E a prova de escalação, na minha concepção, deve ser um time formado por Rossi, Varela, já que não tem o Emerson Royal. O dupla zaga formado por Léo Pereira e Léo Ortiz, na lateral esquerdo, Alexandro. O meio de campo com Everton Araújo, com o Jorginho. Mais à frente, eu acredito que ele vai optar pelo Luiz Araújo, embora eu particularmente prefiro o Flamengo funcionando com o Saul nessa função. Eu acho que ele vai optar pelo Luiz Araújo, um ataque formado por Samuel Leão na esquerda, na direita o Gonçalo Plata e o Pedro fazendo essa função de 9. É um Flamengo que vive uma grande fase, mas tem muitos desfalques. O desfalque do Arrascaeta certamente é muito sentido, porque o Flamengo não tem nenhum 10 para fazer essa função. Bom, com as informações do Alex fica muito mais fácil de poder projetar a expectativa aí para esse confronto. Eu acho interessante também trazer para cá, para esse vídeo, que o Léo Jardim completa 200 partidas nesse clássico aí contra o Flamengo, uma marca importantíssima aí para o arqueiro, que de fato é um dos pilares dessa equipe, dentre erros e acertos, enfim, uma das referências que esse time tem. Então é importante perceber aí, é mais um clássico para ele, né? O Léo que, dentre altos e baixos aí, teve no clássico de 23, né, que foi a vitória, a última que a gente teve, e também teve no 6-1 e no 4-1, vexames recentes aí. Então o Léo, que é um cara experienciado nesse clássico, é importante também perceber a importância dele e valorizar o que tem sido aí essa consistência dele, né, essa regularidade. Enfim, expectativa de que o Vasco vá bem, de que o Vasco consiga uma boa performance e um bom resultado. Eu costumo dizer, cara, que nessa questão do clássico aí, cada jogo a mais que o Vasco não vence vai aumentando a pressão pro próximo. E eu acho que é importante demais dar um fim a essa sequência. Tem condições para isso, tem ferramentas para isso. O time não é assim fraco, não é um time incapaz. Tem suas deficiências e são muitas. E existe sim uma distância muito grande em força do elenco para o Flamengo. Mas, assim, esse Vasco não é incapaz de ferir o Flamengo. Esse que é meu ponto. E em clássico, nem sempre vai ser o melhor a vencer. Então, eu acho que isso é um ponto que também tem que ser levado em conta na prévia desse jogo, até para também termos aqui esperança de que o Vasco vai fazer a sua parte no Maracanã nesse domingo. Essa partida vai ser transmitida pela Premier e também pela Rede Globo para todo o Brasil, mas você pode acompanhar, é claro, a reportagem dela pelo Analisa Vasco nas suas redes sociais, todas elas sob o @AnalisaSRVG. Eu já aproveito e me despeço por aqui. Eu agradeço pela audiência, sempre recomendo o like e inscrição, porque me ajudou muito. Não menos importante, o comentário aqui embaixo. Quero saber a sua expectativa aí para esse duelo. E eu espero estar aqui daqui a algumas horas falando de uma vitória, ou pelo menos um empate do Vasco aí contra o Flamengo. Afinal, cara, pontuar no Brasileiro, até além do clássico, né, enfim, mas pontuar no Brasileiro é muito importante. E quanto mais jogos improváveis, né, a gente vencer, assim como foi ali contra o Palmeiras, contra o Fluminense, enfim, contra o Grêmio, né? Quanto mais jogos improváveis a gente vencer, mais tranquila fica a nossa situação. Enfim, tamo junto, valeu e até a próxima.